Você me ouve, não? Oi, bom dia, agora sim. Nós já vamos dar início aqui. Vocês me ouvem, não? Sim, professor, tudo certo. Desculpa a demora aí, teve um pequeno problema técnico aí. Bom dia a Imagina, todos. imagina, bom dia. Pessoal, pode começar. Tá bom, então vamos lá. Então, bom dia novamente a todos. Então, daremos início a essa primeira sessão da área de exatas. Nós tivemos 112 alunos pré-selecionados para concorrer ao Prêmio PIBIC, o que corresponde a aproximadamente 10% dos inscritos que optaram por concorrer a esse prêmio. E na área de exatas, que é essa que vocês participam, nós tivemos 17 pré-selecionados. Aqui nessa sala, nós temos 9 alunos, na verdade 8 alunos, né? Porque teremos uma falta, e na outra sala temos mais 8 alunos. Então, hoje a gente vai contar com a colaboração do professor Hamilton de Albuquerque, da USP, e do professor Diego Sperli da Silva, da UFRJ, que eu agradeço novamente aqui, em nome da Pró-Reitoria de Pesquisa, pela colaboração. Então, vou explicar brevemente como é que vai funcionar, e a gente já dá início à sessão. Então, cada aluno vai ter até 5 minutos para apresentar a sua pesquisa, conforme a ordem que eu enviei aqui no chat. Então, cada aluno tem 5 minutos, pode compartilhar a tela com o slide de apresentação se quiser, e logo em seguida eu abro para algum comentário ou alguma pergunta dos professores. E assim a gente segue até o último aluno. Eu peço a colaboração de todos que respeitem o limite dos 5 minutos, para que todo mundo possa ter o mesmo tempo de apresentação. Então, já peço desculpas de antemão se eu precisar interromper alguém. Na hora que chegar os 5 minutos, eu entro aqui no áudio, né, e vou avisar vocês 5 minutos, para que já vá concluindo a fala, caso ainda não tenha encerrado. E ao final, né, da apresentação de cada aluno, pode ficar na sala se quiser assistir, ou se preferir sair, também não tem problema nenhum, tá? E caso tenham alguma dúvida, estou à disposição aqui para esclarecer antes da gente iniciar. E a previsão para a gente divulgar o resultado é no final de novembro. Aí, não tendo nenhuma dúvida, a gente já dá início à sessão. Ok, então vamos lá. O primeiro aluno seria o Leonardo Fernandes Godoy, mas ele não poderá participar. Então, nós passaremos à segunda aluna, que é Natália Rocha Amorim. Por gentileza, Natália. Oi, bom dia. Bom dia. Eu vou compartilhar a tela. Tá bem. Pode começar? Tá bom o áudio? Tá sim, perfeito. Pode começar. Tá, deixa eu só tirar meu vídeo, que ele tá na frente. Tá Aí, bem. legal. Bom, eu sou a Natália Rocha Amorim, eu estudo Geologia, estou no 5º ano, e essa foi a minha pesquisa, Análise Petrográfica e Diagenética das Rochas de Formação Barra Velha na Bacia de Santos. Meu orientador é o professor Dr. Alexandre Campani Vidal. Essa foi a estruturação da pesquisa. Bom, então a introdução, né, o porquê dessa pesquisa é o grande interesse, né, na área do pré-sal, do petróleo, e o investimento nessa pesquisa. E as rochas que eu vou apresentar, elas são carbonáticas, que é uma rocha, ela é muito heterogênea, então é muita pesquisa, muita discussão no meio acadêmico, mesmo científico, para tentar entender essas rochas e seus processos genéticos e até sua origem. A metodologia utilizada foi a revisão bibliográfica de vários autores, tanto da própria bacia como outras que são análogas a ela. É o microscópio óptico, que vão ser as imagens que eu vou mostrar aqui através dele, então a gente consegue identificar a mineralogia, a morfologia desses minerais, né, e entender relações entre eles ali. E aí a gente utilizou também um scanner de alta resolução,
que ficou mais para a parte qualitativa da pesquisa, né, que é só uma pequena parte da pesquisa toda, mas que foi essencial para a gente conseguir realizar medidas através dessas imagens. Então, um breve contexto geológico, a Bacia de Santos, ela vai do Rio de Janeiro até Florianópolis, Cabo Frio até Florianópolis, e só para entender como que forma o processo para poder acumular esses carbonatos, é que no momento em que teve a abertura do oceano, gerou várias falhas, e aí fica como se fossem escadinhas, assim, então partes mais altas, partes mais baixas. E aí, conforme a água foi entrando e formou um mar raso, nessas partes mais altas, que o mar era mais raso ainda, ficava propício para acumular esses carbonatos, que a gente fala que é o acúmulo de carbonatos em altos estruturais. Isso pela temperatura, pela água, pela corrente e outros fatores, né? Então, aqui eu falo das incertezas relacionadas à influência microbial. Então, tem muitos pesquisadores que falam que teve essa influência, outro que não. Então, é um debate, assim, está super quente na geologia, porque não chegam ainda num consenso. E aí aqui eu vou mostrar um pouco, eu quis mostrar a parte de genética e principalmente da cimentação. Então, as rochas são carbonáticas, mas a cimentação pode ser tanto por sílica quanto carbonática também. Aí aqui eu mostro a sílica, em suas várias fases, na verdade. Um padrão que a gente notou é que quando a gente pensava na relação do grão até o poro, tem uma ordem. Não que vai acontecer todas essas fases, mas quando acontece, ela tem essa ordem. Então, primeiro, aqui nessa seta azul, a gente consegue ver essa sílica amorfa, que ela é a mais tardia de todas. Na imagem B, eu não sei se dá para ver meu computador, mas enfim, na imagem B, a gente pensa onde está a setinha preta, está bordejando o grão. É o quartzo que a gente chama microcristalino, que é o menorzinho de todos. Então, vem ele, depois vem a calcedônia, na imagem A, a gente consegue ver com a setinha amarela, que ela é fibrosinha, e depois, na seta vermelha, é os megaquartzos. Então, ele segue essa ordem, preenchendo os espaços porosos da rocha. E aí, na imagem C e D, elas são a mesma imagem, só que uma é com o Nicol do microscópio cruzado e outra descruzado. E que é essa sílica amorfa, que é essa amarela aí. E ela é a mais tardia de toda, então ela vem preenchendo os espaços que sobraram e as fraturas e tudo mais. Aí aqui é a cimentação carbonática. O interessante pensar nela é que, na imagem C, a gente consegue ver esses losanguinhos, alguns mais bem formados, outros não, né? E ele tem no meio uma partezinha mais marronzinha. E isso diz respeito à disponibilidade de magnésio. Essa cimentação carbonática, ela pode ser tanto por calcita quanto por dolomita. E o que diferencia os dois é o magnésio. Então, quando está com o meiozinho mais escuro, significa que quando formou, tinha menos magnésio, e aí, conforme foi evoluindo o ambiente, aumentou essa disponibilidade. E isso é muito, muito precioso, assim, para o petróleo, porque ele diz respeito à temperatura que aquilo foi formado, né? Então, a gente consegue pensar no ambiente e o que estava acontecendo naquele ambiente para isso se formar. Aqui eu mostro a mista. Então, por exemplo, na primeira imagem, tem a seta preta mostrando o núcleo dos esferulitos, que são esses grãos arredondados, sendo substituído por sílica. E a setinha roxa mostrando a calcita ou a dolomita. Na imagem C, é interessante ver que o que está bordejando os grãos são a sílica, e um pouco mais distante a dolomita ou a calcita. E isso mostra para a gente uma ordem mesmo dos eventos, né? Então, está mais perto do grão, então a sílica veio antes, e depois veio a cimentação carbonática. Natália, 5 minutos. Tá, só vou concluir mesmo, assim. Então, é isso. E essas rochas carbonáticas, elas são muito difíceis da gente prever o que vai acontecer com ela diferente de outras rochas, né? Então, é preciso muita pesquisa para a gente conseguir caracterizar, conseguir montar um modelo de reservatório, coisa que para outras rochas são muito mais fáceis. E, a partir disso, ela fica mais viável economicamente e a gente consegue reduzir os impactos. Então, é basicamente isso, de uma forma bem, bem simples aí, bem resumida.
Muito obrigada, Natália. Imagina, deixa eu parar aqui. Tá bem. Os professores gostariam de fazer algum comentário ou pergunta? Professor Uma Dias? perguntinha. Oi, claro. Por favor. Natália, parabéns. Trabalho Obrigada. excelente. E a minha pergunta vai mais no sentido de como você pretende seguir o trabalho daqui por diante, porque os carbonatos são uma fronteira dentro da geologia do conhecimento, né? Nos últimos anos eu tenho acompanhado a discussão, nem nomenclatura para algumas dessas rochas a gente tem um consenso dentro da geologia. E quais são os caminhos que você gostaria de seguir, que você acha que seu trabalho vai contribuir dentro desse contexto mais amplo dos carbonatos, especificamente dos reservatórios do pré-sal? Isso é verdade. Nomenclatura também é uma coisa que a gente utiliza. Na minha pesquisa, eu utilizei um que é meio neutro, assim, não tomando muito um lado, né? Mas, bom, a pesquisa está continuando, né? A gente tem a parte mais quantitativa, que eu falei para vocês, e tem um programa super legal, que agora a gente está conseguindo calcular a porosidade de uma maneira muito fácil, assim, e não só a porosidade, mas quanto a tortuosidade dele, e para tentar entender isso mesmo, né? Então, eu pretendo seguir mais na parte de petrografia, que é o que eu gosto, assim, e tô aí desde o começo da graduação, tentando entender um pouco os carbonatos, mas para o futuro tentar montar um modelo mesmo, assim, achar algum padrão, alguma coisa que facilite isso para o futuro mesmo, para as próximas explorações aí. Perfeito, obrigadão, Natália. Obrigada, eu. Natália, parabéns pelo seu trabalho, gostei da sua apresentação, do seu resumo. Só uma curiosidade, você está há quanto tempo nesse projeto? Bom, esse projeto, eu tenho a bolsa da ANP, e ela vai encerrar a começo do ano, mais ou menos, 2 anos. Mas antes eu fiquei 1 ano também com o mesmo professor, com uma outra bolsa, e sempre a mesma área, assim, né? Aí chegava Com mais ou menos material diferente. 2 anos e meio, 3 anos, mais ou menos. 3 anos, já deu 3 anos, 3 e pouquinho. Obrigado. Imagina. Obrigada, Natália. Obrigada, eu. Dando continuidade, agora a Mariana Neto Bento da Silva. Eu também vou compartilhar a tela. Assim que aparecer, vocês me confirmem, por favor. Tá aparecendo? Perfeito, tá sim. Pode começar. Então, eu vou apresentar um pouquinho sobre o meu projeto de iniciação científica, que foi sobre nanopartículas de lignina craft aplicadas em formulações dermocosmética como protetor UV e antioxidante. O trabalho foi realizado no Instituto de Química da Unicamp, sob a orientação da professora Camila Rezende e com a orientação do aluno de doutorado Eupídio Scopel. Então, começando por uma breve introdução, todos os anos são registrados mais ou menos 185 mil novos casos de câncer de pele no Brasil. E uma das formas da gente evitar esse câncer de pele é através da utilização diária de filtros solares. E esses produtos comerciais podem ser classificados como inorgânicos, que são aqueles que protegem através do espalhamento da radiação, ou orgânicos, que são aqueles que absorvem a radiação. Só que esses produtos comerciais, eles podem causar tanto impactos ambientais, quando lançados na natureza, como clareamento de corais, como também impactos da saúde humana, causando alergia e irritação à pele. Mas uma molécula, uma macromolécula muito interessante, que poderia ser utilizada para substituí-los, é a lignina, que é abundante, atóxica, de baixo custo e de origem renovável. E ela tem, na sua estrutura, grupos funcionais que absorvem a radiação UV, além de apresentar atividade antioxidante, graças à presença de grupos fenilpropanoides. Então, pensando para o projeto, a gente decidiu utilizar a lignina craft, que é um resíduo da indústria de papel e celulose. Ela não é pura, mas ela é obtida em larga escala. E como desvantagem, ela tem a presença de grupos com enxofre na sua estrutura, o que limita a sua aplicação em cosmético por causa do mau odor que ela apresenta. Mas uma vantagem seria a valorização desse teor de lignina, que está no licor negro, que muitas vezes é queimado na indústria de papel e celulose.
Então, o objetivo do projeto foi preparar nanopartículas de lignina para incorporar em formulações e avaliar a lignina como alternativa aos compostos ativos presentes nos protetores comerciais. Então, para isso, a lignina Craft ela foi precipitada do licor negro e submetida a um processo de lavagem com água a 70 graus Celsius sob agitação. E essa lignina lavada, ela foi caracterizada e utilizada para o preparo de nanopartículas por 2 métodos: por auto-organização, induzida pela adição de não-solvente, e por sonicação e ultrassom de ponteiro. Essas nanopartículas também foram caracterizadas e foram incorporadas na formulação dermocosmética para avaliar essa capacidade de absorção da radiação UV-Vis. Então, começando com os resultados da lignina Craft, nessa primeira imagem a gente tem o aspecto físico antes e após o processo de lavagem. Foram obtidos espectros de infravermelho para ver se esse processo alteraria a estrutura da lignina, e a gente constatou que não há alteração da estrutura base. Também foram realizadas análises elementares, em que a gente pode perceber que, após essa etapa de lavagem, houve a redução do teor de enxofre e também desse mau odor característico da lignina. Com relação às nanopartículas, através da análise DLS, potencial zeta, a gente pode perceber que elas apresentaram boa estabilidade coloidal. Aqui na figura 3 tem uma imagem de microscopia eletrônica das nanopartículas auto-organizadas, só para a gente ver a característica delas de serem esféricas. E foram realizados ensaios para avaliar a atividade antioxidante, tanto da lignina quanto das nanopartículas, em que a gente pode perceber que as nanopartículas elas apresentam maior atividade antioxidante, e isso é graças ao seu tamanho, porque elas são bem menores que a lignina Craft, e os grupos funcionais, eles ficam expostos na superfície e há maior área superficial, então a maior capacidade de suprimir os radicais. E com relação às formulações, foi possível preparar 3 tipos, com a lignina e com os 2 tipos de nanopartículas, e para todos os casos, houve a redução da transmitância da radiação UV-Vis após a incorporação da lignina ou das nanopartículas, e na região visível, que também causa dano à pele, houve uma redução dessa transmitância da radiação quando a gente compara com o filtro solar comercial. E dando destaque à formulação com nanopartícula auto-organizada, com a concentração de 1%, a gente conseguiu o mesmo fator de proteção de um filtro solar comercial de fator de proteção 30. Então, para concluir, foi possível preparar nanopartículas que mostraram alta atividade antioxidante. Mesmo em baixa concentração, elas apresentaram relevante ação fotoprotetora frente à radiação UV e visível, e elas têm um potencial de substituir os compostos ativos presentes em filtros solares comerciais, que muitas vezes são prejudiciais, tanto ao ambiente quanto aos seres humanos. Eu agradeço pela atenção e estou à disposição para dúvidas. Muito obrigada, Mariana. Professores, gostariam de fazer algum comentário ou pergunta? Eu tenho uma pergunta muito boa, viu, Mariana? Parabéns aí pelo seu trabalho. Esse assunto é muito quente, né? Como você disse, eu tenho bastante interesse. Eu fiquei curioso com um termo que você usou no início e no final da sua apresentação, auto-organização. O que é auto-organização mesmo, né? Porque parece que isso é contra a termodinâmica, né? Sempre a gente tem que explicar melhor quando fala de auto-organização. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso aí, por favor. Esse processo, basicamente, a gente faz uma solução de lignina em acetona, então ela está dissolvida nesse solvente, e a gente acrescenta uma quantidade grande de água a essa solução. Aí a gente chama de auto-organizada porque a lignina tem 2 partes, a hidrofóbica e a hidrofílica. Então, quando a gente acrescenta água, a parte hidrofóbica tende a se fechar no interior, e a parte hidrofílica fica dispersa na superfície. Então, por isso a gente chama de auto-organizada. Não sei se eu respondi certinho. Obrigado. Eu tenho uma perguntinha também. Estão me ouvindo bem? Que o microfone às vezes está um pouquinho ruim. Não, dá para ouvir. Tá bom, tá perfeito. Minha pergunta vai na mesma linha da pergunta que eu fiz no trabalho anterior. Quais seriam as próximas etapas? O que você espera? Quais são suas pretensões como pesquisadora daqui para frente? Parabéns, trabalho excelente.
fiquei impressionado com o resultado, clareza, explicação ótima. Quais seriam os próximos passos? Os próximos passos seria investigar melhor essa etapa de lavagem e purificação, porque é um resíduo industrial, então é importante ter certeza que ela é pura o bastante para utilização em cosmético, então investigar essa parte e ver se seria possível escalonar esse processo para incorporar em produções industriais. Perfeito, muito obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigada, Mariana. Obrigada. Agora vamos para o próximo aluno. Por favor, Gustavo Damasceno Lima de Andrade. Opa, beleza, vou apresentar aqui. Ele deve estar aparecendo. Certinho, tá tudo certo. Bom, beleza, então... Bom dia, meu nome é Gustavo Damasceno, fui orientado pelo professor Ítalo, e vou falar um pouco sobre o projeto que eu desenvolvi nesse último ano no Instituto de Química. Bom, o material que eu trabalhei, né, nesse projeto foi o óxido de sério, e o sério 4 ele tem uma facilidade muito grande para reduzir a sério 3+. E quando ele faz isso no material, ele deixa um desbalanço de carga que é contrabalanceado pelo átomo de oxigênio que sai da estrutura do material. E quando ele faz isso, ele deixa um buraco que a gente chama de vacância de oxigênio. Um tempo atrás, o pessoal do meu grupo de pesquisa verificou que você consegue utilizar a espectroscopia Raman para monitorar a concentração de vacâncias no óxido de sério. Quando você tem um óxido de sério com muitas vacâncias, a banda T2G, o pico dela vai estar deslocado para menores números de onda, sendo que quando você tem poucas vacâncias no material, esse pico vai estar em maiores números de onda. Uma coisa que é interessante desse material é que a concentração de vacâncias ela é dependente da face cristalográfica que o material expõe. Então, quando você tem uma morfologia que expõe especificamente a face 1, 0, você vai ter uma maior concentração de vacâncias nesse material, como é o caso dos nanobastões de óxido de sério. Esses nanobastões eles foram utilizados recentemente na hidrogenação catalítica do crotonaldeído, e eles foram capazes de hidrogenar seletivamente a carbonila do crotonaldeído, ainda que a dupla ligação que tem no crotonaldeído tem uma energia de ativação menor do que a carbonila frente à hidrogenação. Então, o objetivo do meu projeto foi utilizar a espectroscopia Raman para monitorar as vacâncias de oxigênio no nanobastão do óxido de sério, que foram utilizados para a hidrogenação catalítica do crotonaldeído para poder entender o papel, se essas vacâncias estão envolvidas no processo catalítico ou não. A primeira etapa, então, foi a síntese dos nanobastões. Eu fiz a síntese hidrotérmica e, quando eu obtive os nanobastões, eu fiz 2 tratamentos com eles. Um foi a comunição, para quebrar os nanobastões, e outro foi a lixiviação, para promover a criação de poros no material. Então, aqui os resultados, a microscopia me permite verificar que eu obtive, de fato, nanobastões. O espectro Raman dos materiais que eu obtive tem um aspecto bem característico de óxido de sério não estruturado, e as análises de BET me permitiram verificar que a área superficial do material aumentou tanto com a comunição quanto com a lixiviação, sendo que a lixiviação promoveu um aumento no tamanho de poros, indicando que ela, de fato, promoveu a criação de poros no material. Depois eu fiz um ensaio catalítico, eu passei vapores de crotonaldeído junto com hidrogênio no meu catalisador, e depois condensei esses vapores. O catalisador eu analisei por Raman e os condensados orgânicos eu analisei por CGMS. Está aqui uma imagem representando o sistema que eu montei para fazer essa reação. Então, os resultados do CGMS me indicam que eu, de fato, consegui fazer a hidrogenação. Eu tenho um pico característico do álcool clorotílico nele. E no espectro Raman, onde eu tenho um resultado muito interessante. Eu tenho um deslocamento muito claro da banda T2G para maior número de onda depois da catálise. Um material com um maior número de onda da banda T2G é um material com menor concentração de vacâncias. Porém, eu não consigo fazer uma relação direta de que a catálise promoveu uma diminuição direta da concentração de vacâncias, porque quando eu faço o espectro Raman no tempo, vários espectros de 1 em 1 minuto, eu observo que a banda T2G ela ainda está deslocando para maior número de onda, mesmo fora do sistema catalítico. Então, tem alguma coisa fora do sistema de catálise que está promovendo um deslocamento dessa banda T2G. Nesse caso,
é o oxigênio da atmosfera, porque o meu material fica exposto à atmosfera enquanto eu faço a análise do Raman. Então, esse oxigênio está promovendo o consumo das vacâncias de oxigênio, na verdade. Só que o meu material, sem a catálise, ele não apresenta esse aspecto de deslocamento para maior número de ondas. Isso me indica que a catálise ela tem alguma influência sobre as vacâncias de oxigênio de fato, porque ela promove um maior consumo das vacâncias promovido pelo oxigênio da atmosfera. Então, desse projeto, eu consigo concluir que eu, de fato, obtive nanobastantes de óxido de sério, que eu consegui modificar as propriedades do material com a lixiviação e com a comunição. Eu também consigo concluir que as vacâncias de oxigênio estão, de fato, envolvidas no processo catalítico, porque eu tenho uma correlação evidenciada pelo Raman entre a reversibilidade na formação dessas vacâncias e esse processo catalítico. É isso. Muito obrigada, Gustavo. Professores? Então, para o professor Diego, se eu posso começar, tem uma pequena pergunta apenas. Pode ficar à vontade. Gustavo, parabéns pelo seu trabalho, muito interessante, mas talvez pelo tempo curto você não teve muito como falar da motivação inicial, né? Você já foi diretamente para os seus dados, talvez se você, sei lá, 20 segundos aí, 10 segundos, você pudesse falar qual é o motivo desses óxidos de sério que você está estudando e qual é onde é que você quer chegar, ou qual é a motivação maior, digamos assim, do seu grupo, né? Que na iniciação você faz um pedacinho do trabalho, mas tem que ter uma motivação um pouco mais ampla. Eu gostaria que você, se possível, falasse um pouco mais sobre isso. Certo. Bom, a motivação é que existem diversos estudos recentes que indicam que as vacâncias elas estão, de fato, envolvidas na atividade catalítica do óxido de sério. O óxido de sério ele tem essa atividade catalítica bem interessante, como eu falei aqui com relação ao propanaldeído. Ele consegue promover a hidrogenação da carbonila de forma seletiva, por exemplo. Então, ele tem se demonstrado ser um catalisador bem interessante na sua forma nanoestruturada. Porém, são poucos os estudos que conseguem confirmar experimentalmente que essas vacâncias estão envolvidas no processo catalítico e como elas se comportam. E com esse estudo recente que foi desenvolvido no meu grupo de pesquisa um tempo atrás, a gente consegue literalmente estar olhando para as vacâncias em tempo real, utilizando a espectroscopia Raman. Então, o objetivo do projeto assim, é utilizar o Raman para comprovar que as vacâncias estão, de fato, envolvidas, porque eu estou olhando diretamente para elas, utilizando a banda T2G. Minha pergunta é seguir no mesmo caminho do professor Hamilton. Eu só ia perguntar para você, Gustavo, primeiro parabenizar, eu gostei muito da apresentação. Quais seriam, o que você consegue imaginar de aplicação, caso desenvolva tudo isso tem aplicação, por exemplo, industrial? O que você acha como você acha que isso ajudaria a aplicar, com a sua pesquisa entraria uma aplicação industrial, por exemplo, ou em outro tipo de aplicação, mesmo que não seja industrial? Eu acho que a partir do momento que você consegue compreender melhor os mecanismos no qual um catalisador atua, você consegue direcionar a síntese ou a composição daquele catalisador para melhorar aquelas características. Então, a partir do momento que a gente consegue compreender como essas vacâncias de oxigênio estão atuando durante a catálise, que é um dos meus objetivos, eu consigo direcionar os próximos catalisadores que forem sendo desenvolvidos com óxido de sério para expressarem melhor essa característica que as vacâncias possuem. Uma outra coisa que eu pretendo fazer no futuro também é verificar se essa hidrogenação ela é seletiva só para o propanaldeído ou se para compostos alfabetos saturados no geral, porque o propanaldeído ele tem essa característica que ele é um composto orgânico alfabeto saturado, e eu quero verificar se isso é geral ou se é só para o propanaldeído. Então, eu vou testar para várias outras moléculas que também possuem essa característica. E se eu verificar que ele, de fato, consegue fazer essa hidrogenação de uma forma mais geral, a gente poderia ter aí, então, um novo catalisador para poder aplicar em processos industriais que envolvam uma hidrogenação seletiva de alfabetos saturados, que hoje não é muito bem desenvolvido. A maior parte dos processos são via catálise homogênea, ou então utilizando
não utilizando catálise, reações normais mesmo. E a catálise heterogênea apresenta vantagens até mesmo sustentáveis, e seria interessante desenvolver um novo catalisador para esse processo no geral. Perfeito, muito obrigado. Parabéns mais uma vez. Imagina. Obrigada, Gustavo. Próxima aluna, Giovana Bosso Romano. Por favor, Giovana. Oi, gente, vou compartilhar minha tela. Aí vocês conferem se tá ok. Tá aparecendo? Tá sim, Giovana. Então tá. Bom, meu projeto é sobre hidrogéis por impressão 3D híbridos, que são doadores de NO. Então, basicamente, a gente produz e caracteriza esses hidrogéis híbridos, que são orgânicos e inorgânicos, que liberam NO de forma localizada e controlada. O NO ele é uma molécula que atua na regeneração epitelial e na vasodilatação, assim ele pode auxiliar no tratamento de doenças coronárias e também acelerar no processo de cicatrização. Então, a gente desenvolve esses hidrogéis híbridos incorporando doadores NO nos seus domínios orgânicos e inorgânicos, de modo a aumentar a concentração de NO, mas não afetando a sua taxa de liberação, já que a gente quer ela controlada, prolongando também os seus efeitos benéficos. Então, a composição desses hidrogéis, a gente teve 3 composições diferentes, com FEMA-PSS, FEMA-PSS F127 e FEMA-PSS F127-DMA, que assim a gente denominou. O FEMA, que é o 2-hidroxidimetacrilato, ele é hidrofílico e possui resistência ao desgaste. O PSS, que é o policilxoxano, ele tem estabilidade dimensional e resistência mecânica à abrasão e auxilia no controle da taxa de NO, mas ele reduz a reatividade e a estabilidade. Então, com o Pluronic F127, a gente pode micellizar e ele tem uma facilidade de modificar as pontas das cadeias. Então, se a gente inserir grupos metacrilato nas pontas das cadeias, a gente pode fotorreticular. Então, vai aumentar a reatividade e a resolução na impressão vai ser melhor. Então, o procedimento da síntese consiste basicamente na hidrólise e na condensação dos grupos trietoxicilil, DPTS, com EMA, depois da gente acidificar com o ácido clorídrico. Então, os grupos etoxi das terminações trietoxicilil vão ser removidos e os grupos silanol, que se condensam espontaneamente. Aí, uma evidência disso é a evolução de bolhas, já que houve a produção de etanol. E aqui a gente produziu o EMA-SOH, e com o Pluronic é basicamente o mesmo procedimento. Então, aqui a gente tem as fotos das impressões 3D que a gente fez por meio das nossas resinas, com discos, aqui são modelos de estentes, pastilhas. Então, a gente pode ver por meio dessas fotos que a gente obteve uma boa fidelidade ao modelo computacional. E aí, aqui, pela microscopia eletrônica de varredura, a gente tem a foto dos estentes, né? A primeira coluna é com o FEMA-PSS, a segunda coluna é com o Pluronic e a terceira é com ele metacrilato. A primeira coluna, a gente tem uma boa resolução, como a gente pode ver pela figura D, mas é mais rígida. Com o Pluronic, a gente aumentou a flexibilidade, mas a gente perdeu resolução, como a gente pode ver na figura E. Já na terceira coluna, com o Pluronic metacrilado, a gente tem uma flexibilidade e a gente restaurou a resolução que a gente tinha perdido anteriormente. Aqui a gente vê a análise de liberação de NO, depois de adicionar inserir os doadores de NO por meio da S-nitrosoglutationa, que é um doador endógeno. A gente utilizou o analisador de NO, o NOAA, fez a análise por quimiluminescência. Na primeira hora, a gente vê que o FEMA-PSS foi o que mais liberou NO. Isso se deve por conta, provavelmente, que o Pluronic possui caroços hidrofóbicos que retêm mais a liberação de NO, o que pode ser um efeito benéfico, já que a gente quer uma liberação controlada. No segundo gráfico, a gente vê que em diferentes concentrações de GSNO, a gente obteve uma maior liberação numa solução mais concentrada, para ver as influências da nossa estrutura.
Concluindo, a gente vê que esse projeto permitiu a síntese de hidrogéis híbridos que tem flexibilidade e boa resolução pela adição do Pluronic. A gente obteve uma melhor compreensão dos hidrogéis na liberação de NO, no entanto, esses estudos ainda são muito preliminares e a gente pode estudar mais. E essas resinas possuem um caráter hidrofílico. Então, elas podem ser biocompatíveis, tornando possível a aplicação para fins biomédicos, como o stent, por exemplo. Obrigada. Obrigada, Giovana. Professores? Eu tenho uma perguntinha. Giovana, parabéns. Trabalho incrível. Gostaria de saber, mais ou menos, como essas aplicações biomédicas, se o projeto em si, o grupo de pesquisa, já tem alguma perspectiva de testes que possam aplicar a sua pesquisa em finalidades biomédicas, ou isso é algo muito mais para frente? Queria ouvir um pouquinho de você sobre isso. Então, o nosso grupo é de biomateriais, né? Então, a ideia é esse fim mesmo. Tem outros projetos, inclusive teve um de doutorado que foi a produção desse stent mesmo que o nosso corpo absorve. Então, e aí já teve reportagens e tudo mais. Então, eu acho que é uma coisa que é mais para frente, mas não tão distante. Muito obrigado. Não tenho pergunta não, só parabenizar a Giovana. Achei muito interessante o seu trabalho, um pouco distante do que eu faço, mas achei muito interessante e se parece muito motivada. Você está em que ano aí desse desenvolvimento desse projeto? Foi no decorrer de um ano. Já finalizei esse projeto. Obrigado. Obrigada, Giovana. Próxima aluna, por gentileza, Marina Ferreira Máximo. Bom dia, eu vou compartilhar a tela também. Aí vocês me avisam. Deu certo. Já está aparecendo. Perfeito, Marina, pode começar. Então, bom dia, sou aluna de bacharelado em Química no Instituto de Química da Unicamp. Meu projeto de iniciação científica, ele começou com uma pergunta. A gente quer entender por que um fungo, dois fungos, na verdade, da mesma espécie, só que de cepas diferentes, eles se comportam de formas tão diferentes em relação aos seus hospedeiros. Então, esse fungo é o Penicillium brasiliano, ele tem uma cepa de um fungo endofítico, que coloniza a raiz de uma árvore, que se chama Amelia zedarack, e ele consegue colonizar essa planta sem causar nenhum prejuízo para ela, e a gente tem uma cepa patógena, que é a cepa MG11, que é patógena de cebola. Então, para a gente começar a entender as diferenças entre essas duas cepas, a gente fez um estudo in vitro dos metabólitos produzidos por eles no laboratório, e extraindo os metabólitos, a gente vê que tem vários picos diferentes nos cromatogramas para cada um desses fungos, e um pico interessante é o de razão massa-carga de 596, que a gente encontrou só pelo fungo endofítico, então só ele produz esse FIT. Então, a gente resolveu elucidar a estrutura dessa molécula, porque ela pode ter algum significado biológico importante, e aqui tem um espectro de MS2 da fragmentação da molécula, a gente elucidou por RMN, mas a gente viu que é um ciclodepsipeptídeo, e o que é interessante sobre ele é que ele tem duas unidades de um aminoácido não proteinogênico, que é o ácido pipecólico, e o ácido pipecólico, ele é muito incomum em fungos, isso não tem muitos estudos reportando esse aminoácido em fungos, mas ele é muito comum em plantas, inclusive ele desenvolve um papel muito importante nos mecanismos de defesa da planta contra invasores. Então, a gente criou uma hipótese, que é se o nosso fungo consegue capturar o ácido pipecólico produzido pela planta, e aí, dessa forma, ele consegue enganar o sistema de defesa dela e consegue colonizá-la sem que ela tente expulsar esse fungo, né? Sem que seja ativado o sistema imunológico dessa planta.
E se a gente conseguir responder essa pergunta, seria a primeira vez na história da ciência dos produtos naturais que a gente conseguiria descrever um mecanismo de colonização endofítica, né, em que não há prejuízo ao hospedeiro do fungo. Então, a gente até comparou os genomas do fungo endofítico com o patógeno, e a gente vê que tem vários genes-chave que estão responsáveis pela biossíntese daquele ciclodepsis-peptídeo, que são encontrados só no fungo endofítico. Inclusive, a enzima lisina ciclodeaminase tem um gene que codifica essa enzima, que está só no fungo endofítico, que ela é responsável pela biossíntese de ácido pecólico. Então, a gente pensou, se a gente deletar esse gene do genoma do fungo, a gente impedir a via de produção de ácido pecólico no fungo, ele vai deixar de produzir o ciclodepsis-peptídeo, mas se a gente pegar e inocular esse fungo mutante na planta, se a gente observar a produção do ciclodepsis-peptídeo, é porque realmente ele consegue capturar o ácido pecólico produzido por ela, e seria um primeiro passo para a gente conseguir responder àquela pergunta inicial. Então, nesse momento, o projeto ainda está em andamento, a gente está no processo de construção do mutante, então a gente extraiu o DNA do fungo, a gente está obtendo todos os fragmentos de DNA por PCR, depois de várias otimizações, que a gente vai realmente montar um quebra-cabeça e montar o DNA do nosso mutante, e a gente está nas últimas etapas. Ao mesmo tempo, a gente também fez um trabalho para otimizar as condições de crescimento do nosso fungo selvagem, mesmo no laboratório, então a gente cresceu esse fungo em vários meios de cultura diferentes, e nas mesmas condições a gente extraiu os metabólitos desse fungo em cada meio, e a gente fez uma quantificação, e a gente conseguiu ver que o meio de malte é onde ele produz esse ciclodepsis-peptídeo, tem uma produção otimizada em relação aos outros meios, então isso já é um primeiro passo para quando a gente tiver o nosso mutante, a gente já sabe como começar a trabalhar com ele, como cultivar ele no laboratório. Ao mesmo tempo, também, em uma parceria com a Universidade de Ribeirão Preto, a gente está otimizando as condições de crescimento da planta, que é a hospedeira do fungo endofítico, Amelia azedarach, in vitro, porque a gente quer quantificar a produção de ácido pipecólico para ela, sem estar infectada com nenhum micro-organismo, e também porque a gente quer infectar essa planta com o nosso mutante e com fungo selvagem, comparar o metabolismo dela com esses dois fungos e ver se a gente consegue responder a nossa resposta, a nossa hipótese. Então, as perspectivas desse trabalho, a gente está muito perto de conseguir o nosso mutante e de conseguir caracterizar o metabolismo dele em relação ao fungo selvagem, nele infectado na planta, e a gente está muito perto de responder pela primeira vez qual o mecanismo químico envolvido numa relação de endofitismo entre um fungo e uma planta. Então, eu queria agradecer meu grupo de pesquisa e todas as agências de fomento que financiaram o meu trabalho. Obrigada. Obrigada, Marina. Professores? Parabéns, Marina, pelo seu trabalho, muito interessante. E como você falou aí, então, parece que você tem um desafio muito grande, né? Você foi muito enfático em dizer que pela primeira vez os produtos naturais terão esse tipo de resposta. Só uma curiosidade, você falou sobre a Universidade de Ribeirão Preto, desconfio que você tenha falado da USP em Ribeirão Preto, não é isso? É a UNAERP. UNAERP, tá certo. Obrigado. Você está em que ano da iniciação científica, não? Eu comecei esse trabalho em abril desse ano. Aí eu comecei a receber bolsa em setembro. Mas... Tá bom, parabéns. Obrigada. Parabéns, Marina. Eu não tenho perguntas, só fiquei muito impressionado com o trabalho, apresentação muito clara, e parabéns, continue aí essa jornada. Muito bom mesmo. Obrigada, Marina. Continuando, por favor, a Laura de Castro Mota. Olá, tudo bem? Vocês conseguem me ver, me ouvir? Eu só estou te ouvindo, não consigo ver a sua imagem. É 2 lugares, desculpa. Imagina. Deixa eu compartilhar minha tela. Está aparecendo minha apresentação para vocês?
A apresentação tá assim, só a sua câmera aqui não, mas se você não quiser abrir, não tem problema. Eu acho que eu tô me vendo, pelo menos. Será que não? Será que é só para mim? Não, aqui não tá aparecendo. Não, eu também também não consigo ver, não. É porque ela está em 2 lugares ao mesmo tempo. E aí, Tá. É verdade, Laura, no outro eu tô te vendo. Certo. Posso começar, então? Pode sim. Então, bom dia. Eu sou a Laura. O projeto que eu vou apresentar para vocês hoje é a aplicação de sensores colorimétricos em substratos microfluídicos de papel para diagnósticos clínicos. E ele foi desenvolvido no Laboratório de Sensores Químicos Portáteis sob a orientação do professor Dr. William Reis Araújo. Então, para começar a falar um pouco do meu projeto, a gente usa papel como substrato. Então, as vantagens de utilizar papel como substrato, primeiro, é a capilaridade do papel, que faz com que os nossos analitos consigam caminhar pelo papel, se espalhar pelo papel, sem necessariamente o uso de um bombeamento externo. E também ele é um substrato de baixo custo, é simples de ser manuseável, pode ser portátil e tem um descarte fácil. E o nosso projeto, ele está incluído em um contexto chamado de telemedicina, que seria como uma alternativa para ampliar esses diagnósticos para regiões remotas ou com baixa infraestrutura laboratorial, e também como uma alternativa para aqueles pacientes que precisam fazer um monitoramento contínuo de algum tratamento ou do uso de um medicamento específico. E nesse projeto a gente trabalhou com 5 biomarcadores: nitrito, creatinina, glicose, ácido úrico e ureia. Para falar um pouco de como os nossos dispositivos foram construídos, a base do dispositivo é papel de filtro. Então, ele foi colocado numa impressora de cera, que imprime esse padrão em preto pela esquerda. O papel ia ser, então, colocado em uma prensa térmica para a cera derreter e penetrar no papel, e, por fim, foi colocada uma fita adesiva no verso do papel. Então, a gente consegue impermeabilizar ele tanto no verso quanto tridimensionalmente, para adquirir essas questões em branco, que são só o papel, que é onde eu vou colocar os meus analitos para fazer as análises. E os nossos testes, eles são baseados em intensidade de coloração. Então, os resultados a gente tem por uma foto, usando o celular mesmo, só que, para padronizar as nossas imagens, a gente precisava de um dispositivo, que no caso é essa caixa que está embaixo da imagenzinha do celular, que ela tem iluminação por LED, então a gente consegue manter uma iluminação constante e uniforme sobre o meu dispositivo, e na tampa tem o modelo do meu celular para eu tirar a foto sempre da mesma posição e com a mesma distância focal. Então, no projeto foram realizados testes seletivos para cada um dos analitos, então, assim, foram realizados testes apenas com cada um analito de cada vez, e também foram feitos testes de seletividade, então comparando a intensidade de cor do meu analito frente aos outros 4, para ver se haveria uma interferência ou não. E também foram feitos testes de otimização de parâmetros para os testes de nitrito e da glicose. Então, dentro dos nossos resultados, eu escolhi trazer 2 aqui para apresentar hoje, que seriam testes realizados para nitrito e para glicose. Como referência, eu coloquei essa tabela em cima. São as faixas de nitrito em saliva, para indivíduos, a gente tem que trabalhar com ela. E à esquerda, a gente consegue ver que o teste para nitrito, ele apresentou uma boa seletividade, significa que o sinal do meu dispositivo, ou seja, a intensidade de cor, aumenta conforme eu aumento a concentração do meu analito também. A mesma coisa para o da glicose, numa faixa mais restrita, porque como a glicose é um teste enzimático, a partir de uma certa concentração, ela apresenta um padrão de saturação, e ambos os nossos analitos, eles conseguem trabalhar dentro das faixas que eu preciso. Então, o nitrito, ele está dentro da faixa que eu preciso em saliva e urina, e a glicose, ela está um pouco abaixo, mas esse não seria um problema, considerando uma diluição prévia das amostras que a gente receberia. Então, para concluir, eu queria deixar algumas considerações finais. Então, a gente conseguiu fabricar sensores seletivos de baixo custo e que possibilitaram análises rápidas para os diferentes analitos. E também a gente
conseguiu, com aquela caixa, um dispositivo que padronizasse e possibilitasse reprodução das imagens e resultados. E como perspectivas, a gente tem o desejo de fazer esse dispositivo que está ilustrado para vocês, que seria uma integração dos testes para cada um ali, com essa região central, uma seria a amostra seria aplicada, e também fazer uma coleta e análise de amostras desse novo dispositivo. Cuidado e atenção, e acho que é isso. Obrigada, Laura. Os professores. Eu só achei sensacional o trabalho, mas não tem perguntas, não. Obrigado pela apresentação, a apresentação foi ótima. Muito obrigada. Parabéns, Laura, muito boa a sua apresentação. Estou mais ou menos informado sobre esses sensores aí de baixo custo, principalmente para populações carentes, né? Então quando essa história começou aí a atrair muita atenção, né? Como é que falavam isso aí? Era menos de $1, não é? Que viu um monte de doença e George Whiteside de Harvard é um cara muito importante nessa história daí, não é? Isso. Tá bom, parabéns para você. Interessante. Muito obrigada. Obrigada, Laura. Continuando, por gentileza, Leonardo Rosa Baldo. Oi, aqui estou. Dá para me ouvir certinho? Dá sim, Leonardo. Obrigado. Só um minuto que eu vou compartilhar aqui. Tá dando para ver? Sim. Tá. Bom, vou começar então. Bom dia, meu nome é Leonardo Rosa, orientado pela professora Denise Cristina Favaro e acompanhado pela aluna de doutorado Yara Rocha. Eu sou do Laboratório de Evolução Enzimática e o meu projeto é estudar um pouco a dupla mutante P227ST224A da enzima nativa OX143. Bom, primeiramente, dando uma introduçãozinha, desde a descoberta do primeiro antibiótico, a penicilina, ocorreram diversas evoluções frente ao estudo dessas moléculas, as beta-lactamases, os beta-lactâmicos. No entanto, frente ao uso indiscriminado desses antibióticos, as bactérias vieram por meio que desenvolver um mecanismo de resistência. No caso, em 2004, foi catalogado a enzima OX143 no Brasil, que recebeu esse nome devido à sua alta afinidade com oxacilinas. A partir dessa nativa OX143, diversas variantes foram sendo detectadas. Entre elas, eu vou pontuar aqui a 2440, que possui uma pequena mutação no sítio P227S, e a 231, que possui uma pequena mutação no sítio 224A. A variante que possui a mutação P227S demonstrou alta eficiência frente a diversos antibióticos que a nativa não conseguia hidrolisar. No entanto, a D224A não. O presente estudo vai ver o que a junção dessas duas mutações em uma mesma nativa poderia causar caso ela ocorra naturalmente e seja observada clinicamente. Bom, primeiramente foi estipulado um protocolo de expressão e purificação dessa mutante a partir do seu plasmídio. Como ela é uma enzima nova, a gente testou protocolos já utilizados para outras da família das oxas, muito similar ao da OX143. Aqui à esquerda é possível ver o cromatograma que demonstra um alto rendimento da enzima. E abaixo, um gel de SDS realizado em eletroforese para detectar a presença da enzima em cada uma das etapas. Aqui na sexta lacuna, ela representa a última etapa de purificação, mostrando que a enzima estava no seu formato mais puro. Em sequência, foi estudado como estava a estabilidade térmica dessa dupla mutante, comparando ela às suas mutações singulares e à própria nativa, a partir da técnica de dicroísmo circular. Aqui à esquerda, nessas imagens de cima, tem os nossos testes com a dupla mutante e à direita os já realizados anteriormente. Oi? Desculpa, aqui acho que não está passando o slide. Não sei se é só para mim.
Ih, peraí, qual slide que tá? Tá no 2. Ih, peraí, então. É para estar no 3 já. Imaginei. Isso, agora foi. Tá, deixa eu voltar então. Tá no 3 agora? Tá sim, resultados, né? Então, perdão. Voltando então, aqui à esquerda, como eu falei, o cromatograma e embaixo a geodesiatoforese. Em sequência, como eu falei sobre o dicroísmo circular, aqui à nossa esquerda a gente tem o da dupla mutante e à direita os resultados de estudos já realizados anteriormente sobre as mutações singulares e a nativa. É interessante ressaltar que as mutações singulares, elas reduzem a estabilidade térmica. No entanto, quando juntas, elas aumentam a estabilidade térmica da enzima, o que denota ser uma mutação favorável termicamente falando. Em sequência, a gente realizou alguns testes para saber como estava a eficiência dessa dupla mutante frente a alguns antibióticos. Primeiro, a gente testou com uma da família das oxacilinas, a coxacilina, com Aztreonam, visto que a nativa tem dificuldade para hidrolisar esse antibiótico, e com ceftazidima, que a nativa não consegue hidrolisar. Os resultados demonstraram que a dupla mutante possui alta eficiência para hidrolisar tanto oxacilinas quanto esses outros antibióticos, o que mostra um cenário extremamente preocupante, clinicamente falando, caso essa mutação venha a ocorrer naturalmente nas bactérias. Só para explicar um pouco, pelos espectros de RMN, a gente acompanha a degradação do substrato. No caso, esse sinalzinho em azul representa o antibiótico, em vermelho, após a adição da enzima, e em verdinho, ao final do processo, quando todo o substrato foi consumido. Para concluir, esse estudo ainda tem vários processos que precisam ser realizados para melhor entender a eficiência catalítica, tal como os mecanismos de Michaelis mentem, e a priori percebe-se que é uma mutação favorável termicamente e cataliticamente falando para a enzima. Obrigado pela atenção. Obrigada, Leonardo. Professores? Só parabéns para o Leonardo, não tem nada para acrescentar. Em geral, estou muito impressionado com o nível dos trabalhos de iniciação científica e parabenizo aí também a Pró-Reitoria de Pesquisa até agora pela seleção. Está muito bem, parabéns, Leonardo. Muito obrigado. Eu também não tenho considerações, também para parabenizar, e os trabalhos realmente estão excelentes. Muito obrigado, Ana. Obrigada, Leonardo. Agora vamos para a última aluna, Paula Cristine Rocha Corsato. Oi, pessoal, tudo bem? Tá dando para me ouvir? Tá sim, Paula. Beleza, vou compartilhar minha tela aqui também. Tá dando para ver ela em tela cheia? Tá sim, perfeito. Beleza. Bom dia, então, a todos. Eu sou a Paula, fui orientada durante esse projeto pelo professor Dr. William Rige Araújo, e o meu projeto é um sensor eletroquímico vestível em luva para aplicações forenses e ambientais. Aqui cortou o som, vocês estão ouvindo? É isso que eu ia falar também, eu estava achando que era só aqui, mas eu estou sem som agora também. Paula? Acho que ela não está ouvindo a gente. Paula, você está ouvindo a gente? Bom, como que a gente fabricou, né, a luva? A gente... Acho que era um vídeo, né, Paula, que a gente não estava te ouvindo. Se você puder falar novamente, porque acho que sim. Acho que o som do vídeo o som ficou interrompendo a sua fala. Tá. Então, aqui o
O objetivo do nosso trabalho é fabricar sensores em luva para análise em campo para o 4-nitrofenol, que é um poluente, o ácido pícrico, que é um explosivo, e o diazepam, que tem efeito similar ao Boa Noite Cinderela. Aqui a gente consegue ver o nosso potenciostato, que ele tem ali o tamanho de um pendrive, mais ou menos, então ele é bem pequeno para análise em campo mesmo, e esse seria o nosso dispositivo na luva mesmo. Deu para ouvir? Sim? Deu sim. Tá bom. Qualquer coisa me avise. Bom, então, o passo a passo de como a gente fez a nossa luva. A gente usou como base uma luva nitrílica e colocamos um molde do eletrodo que a gente gostaria em cima da luva, né? E o nosso eletrodo, ele tem essas serpentinas, que é para ajudar na flexibilidade, para garantir que a luva, como ela é flexível, o eletrodo não quebre ou sofra algum problema ali na hora de colocar a luva. Depois disso, a gente pintou os eletrodos com tinta de carbono e de prata, levamos na estufa para cura, e como vocês podem ver aqui, a gente fez a extensão dos eletrodos todos de prata, por conta da prata ser uma tinta mais flexível também, então é também por conta dessa questão de flexibilidade e a baixa resistência da prata. Depois de seco, a gente retira o stencil, o nosso eletrodo já está ali formado, e a gente modifica o eletrodo de trabalho com nanotubos de carbono. Não está passando aí. Então, falando um pouco sobre os nossos resultados, né? A gente fez alguns testes de otimização, como estudo de pH e velocidade de varredura. A velocidade de varredura, a gente obteve que o transporte de massa nos nossos 3 compostos é através de difusão. Isso favorece o nosso dispositivo no intuito de você poder reutilizar o mesmo eletrodo várias vezes para fazer a análise, então isso é bem legal. A gente fez estudo de seletividade para ver se teria alguma possível interferência com compostos que são comumente encontrados um ali no outro. A gente fez recuperação, reprodutibilidade, teste de prateleira. E essa aqui foram as curvas analíticas dos nossos 3 compostos e seus respectivos parâmetros analíticos de detecção e quantificação. Todos eles, a maioria, na verdade, está abaixo de 1 micromol por litro. Paula, nós estamos te ouvindo. Paula? É o vídeo de novo. 0,5. Paula, nós não te ouvimos de novo. Vou passar para o próximo slide só para explicar o vídeo. Tá então, bem. a gente viu ali que no branco ele não possui nenhum pico, né, quando a gente faz o branco, e quando a gente coloca já no 4-nitrofenol, que é aquele líquido amarelinho, a nossa solução amarela, a gente consegue enxergar o pico de formação dele, identificando que ali naquela amostra você tem fenol. Fizemos também amostras em diferentes tipos de estados, então a gente fez ela em contato direto com o vidro, fizemos ela no pó, utilizando gel agar como gel iônico, e fizemos dentro de uma solução líquida, de água da torneira e água do rio, para o ácido pícrico e 4-nitrofenol, e para o diazepam a gente fez em suco de laranja e uísque. Em todos os casos a gente obteve o sinal significativo que é possível identificar, então, esses 3 compostos no nosso dispositivo. Também realizamos o estudo de flexibilidade, porque por se tratar de uma luva é extremamente importante que a gente garanta que nosso eletrodo é flexível o suficiente. Então, cada ciclo a gente fez um movimento repetitivo 10 vezes, aqui seria fechando a mão, e aqui seria esticando a luva, que seria o ato de colocar a luva mesmo, né? E então fizemos esse movimento 10 vezes e medíamos uma vez, 10 vezes medíamos uma vez. E a gente percebe que a gente começa a ter um decaimento aqui, tanto no fechando a mão como no esticando, após o 8º ciclo, ou seja, após 80 vezes realizando esse movimento repetitivo, que a gente começa a perder ali um pouco a resposta do nosso eletrodo.
É isso, obrigada. Gostaria de agradecer às agências de fomento e ao nosso laboratório, que é o Laboratório de Sensores Químicos Portáteis. Obrigada, Paula. Professores? Parabéns, Paula. Muito interessante esse seu trabalho, né? Como eu já falei sobre o seu colega de grupo anteriormente, é um assunto muito quente, né? Você está há quanto tempo nessa área de pesquisa aí? Eu faço iniciação científica com o professor desde 2020, só que nesse projeto em específico a gente começou no começo desse ano, em setembro, né, do ano passado, na verdade. Aí você vai seguir essa linha aí na pós-graduação, provavelmente, né? Sim, eu tenho interesse em dar continuidade nesse trabalho. Obrigado, Paula. Obrigada. Paula, estou muito impressionado, trabalho excelente. E a minha pergunta segue no sentido que talvez fique à vontade para não responder, porque eu não sei até que ponto você já pensou sobre isso, mas é um trabalho excelente para patentes e coisas do tipo. Grupo, você pensa nesse processo de patentear esse produto em si, que seria essa luva que completamente aplicável, completamente inovador e muito, muito interessante, né? Que vocês já discutiram sobre isso, você já pensou sobre isso? Legal, obrigada pela pergunta. A gente conversa um pouco sobre continuar esse trabalho e tentar aplicar ele no mercado mesmo, e para isso a gente precisaria, antes de tudo, fazer alguns testes para avaliar com os testes que já são utilizados hoje, qual é a eficácia dele, e também buscar parcerias com peritos que utilizam isso em aeroportos, principalmente, que foi o nosso foco quando a gente surgiu o projeto, fazer alguns testes em campo para ver se é realmente possível para ir seguir com o pedido. A gente já conversou sobre isso, tem esses próximos passos, seria bem legal se desse certo, assim. Obrigado, Paula, boa sorte e continue nessa pesquisa que é muito legal. Obrigada. Obrigada, Paula, e também aos demais alunos. Então, a gente encerra essa sessão de hoje aqui com a Paula. Agradeço a todos, parabenizo a todos, agradeço aos professores também. Se os professores tiverem alguma dúvida e quiser manter aqui na sala, eu fico aqui para passar algumas instruções e os alunos já podem desconectar. E aí, no final de novembro, a gente divulga o resultado. Tá? Boa sorte para todos. Eu vou pausar a transmissão, então, tá? Tá bem, por favor.